Se você pretende criar seu TCC com inteligência artificial, esse vídeo é para você. E depois do sucesso do nosso vídeo do ano passado, tenho que te falar uma coisa. As IAs evoluíram muito e agora está muito mais fácil criar o seu TCC com essas ferramentas extraordinárias. O meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Então, sem enrolação, vamos lá, pessoal. Esse aqui foi o vídeo que eu fiz no ano passado sobre como criar um TCC de maneira rápida e sem plágio. Na época o ChatGPT já era muito bom, só que ele melhorou muito. Então eu vi a necessidade de refazer esse vídeo, colocando muito mais coisas novas e facilitando a vida de vocês. Então se você pretende criar um TCC com IA, provavelmente esse aqui vai ser o melhor vídeo que você assistiu. Além de ser um entusiasta da IA, eu também participei do ramo acadêmico por muito tempo, inclusive publicando artigos científicos. E uma coisa interessante que você já pode notar de cara é que agora a gente tem acesso a várias versões de ChatGPT, inclusive a nova versão que é o ChatGPT 4 Omni. Mas eu fiz esse tutorial para que todos consigam ter bons resultados. Então não importa se você vai usar o ChatGPT na versão 3.5 ou na versão 4. Inclusive você pode até tentar fazer esse tutorial utilizando outras IAs, como o Gemini da Google ou até mesmo o Claude 3 da empresa Anthropic. Então isso aqui é um tutorial que vai servir para todas as LLMs, todas as IAs de chatbot. Sem enrolação, vamos começar com o nosso tutorial. O link do ChatGPT vai estar aqui abaixo na descrição, junto com todos os outros sites que eu preciso te passar. Mas vamos lá. Uma vez que você entrou no ChatGPT, você vai começar a fazer o seu TCC. Provavelmente, você já escolheu um tema. E se você já escolheu, beleza, você já pode pular essa primeira etapa. Para quem não escolheu um tema ainda, eu bolei um prompt, tá bom? Caso você não saiba, o prompt é o texto que você envia para o ChatGPT, a gente chama ele de prompt. Eu bolei um prompt aqui que você vai simplesmente pegar e fazer algumas modificações para descobrir qual tema você quer fazer. Isso aqui é para quem está meio perdido ou não escolheu o tema ainda. Vamos lá, como que funciona? Eu mandei o ChatGPT fazer a seguinte coisa. Haja como um orientador acadêmico, especialista em saúde. Repare bem, nesse primeiro trecho. Por que eu coloquei que o ChatGPT tem que ser um especialista em saúde? Porque eu, quando aluno, fiz a minha faculdade na área da saúde. Se você faz em uma outra área, você vai trocar essa palavra saúde e vai colocar a sua área. Sim, todo o tutorial que eu estou te passando aqui, ele é feito na base de prompts, que são as mensagens que nós enviamos para o ChatGPT. E a única coisa que você vai precisar fazer nesse tutorial é replicar o meu prompt, trocando as palavras-chave. Afinal, nem sempre você fez o mesmo curso que eu, você às vezes não é da minha área, mas a estrutura base vai servir para todo mundo. Continuando aqui, veja bem, ajude a criar um tema de TCC para um estudante de saúde que deseja ser aprovado na faculdade. O trabalho deve ser teórico e utilizar uma metodologia de revisão de literatura. Lucas, o meu trabalho não é de revisão de literatura. Bom, se o seu trabalho não é de revisão, você troca essa parte aqui. Eu coloco revisão de literatura porque, quando a gente está na faculdade, a maioria dos trabalhos que a gente faz é de revisão de literatura. Não só na faculdade, em cursos técnicos também. E eu acho que esse aqui é o objetivo da maioria das pessoas, beleza? Depois você coloca o público-alvo. O público-alvo são alunos e professores, que são geralmente as pessoas que vão ler o seu trabalho. O tema não deve envolver pesquisa de campo. Então, repare bem, eu estou mandando o ChatGPT me dar alguns temas interessantes para uma revisão de literatura. Eu não quero que ele me dê temas onde eu precise sair de casa, fazer uma pesquisa, montar enquete, falar com pessoas. Não, nada disso. Eu quero para a revisão de literatura, beleza? Considere os seguintes detalhes antes de formular o tema. O tema deve ser relevante e atual para a área de, aí você vai colocar a sua área. Depois, o tema deve permitir uma análise profunda e crítica da literatura existente. Você vai precisar disso para fazer a sua bibliografia. Depois, o tema deve ser interessante tanto para os alunos quanto para os professores. Sugira pelo menos 3 temas possíveis para TCC, com base nesses critérios, e forneça uma breve descrição de cada um, explicando por que seriam bons temas para um TCC teórico
em saúde. Então você viu aqui o que a gente está procurando. Estamos procurando temas bons para TCC. Um detalhe interessante aqui. Se você não tem um tema ainda e está perdido, eu sugiro que você obedeça aqui às ordens do GPT. Por quê? Ele vai te sugerir temas dos quais o próprio ChatGPT tem mais facilidade de trabalhar. Beleza? Lembre-se que isso é uma inteligência artificial e ela tem um banco de dados. Tudo que ela te mandar aqui é porque ela tem mais dados sobre aquilo. Então vai ficar mais fácil para você trabalhar. Beleza? Bom, e ele me respondeu aqui. Para criar um TCC impactante de um curso da área da saúde com base em revisão literária, blá 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 blá. Isso não importa muito. Vamos para os temas. Primeiro, impacto da telemedicina na acessibilidade e qualidade de serviços de saúde durante a pandemia de C-19. Isso aqui é um tema, ele deu o tema e fez uma descrição. Se eu gostar, eu já posso ficar com esse tema. Se eu não gostei, vamos ler o segundo. Desigualdade de saúde em populações marginalizadas. Aqui ele deu uma descrição sobre esse tema. Se eu gostar, eu posso pegar esse, se não, eu vou para o próximo. Depois, o papel da inteligência artificial no diagnóstico de doenças, perspectivas e desafios. Bom, esse aqui para mim é o mais interessante, afinal esse aqui é um canal de inteligência artificial. Eu vou selecionar esse tema, que inclusive foi o tema que eu selecionei o ano passado também, e a partir desse tema nós vamos criar a nossa base, nossa estrutura de TCC. Beleza? Aí na sua casa você faz exatamente a mesma coisa. Primeira parte resolvida. Você já tem um tema. O que você precisa fazer agora? Agora você precisa de uma boa introdução. E aqui vai um detalhe de quem já fez mais de uma dezena de TCCs. Uma introdução, normalmente, se faz depois que o trabalho está pronto. Mas com inteligência artificial, meio que nós estamos burlando aqui as regras de um TCC normal. Então a gente vai fazer a introdução antes, ok? Então não se assuste. Vamos lá. Haja como um orientador acadêmico especialista em saúde e inteligência artificial. Então repare que agora o meu tratamento com o ChatGPT é de outra maneira. Eu falo, haja como um orientador acadêmico, especialista em saúde, só que ele também é especialista em inteligência artificial. No mundo normal, dificilmente a gente vai encontrar alguém que é bom em IA e saúde, para falar sobre um tema como inteligência artificial em diagnósticos. Mas o ChatGPT ele consegue replicar e misturar o conhecimento de duas áreas bem diferentes para dar uma resposta interessante para a gente, ok? Ajude a criar uma introdução coesa e bem estruturada para um TCC com o tema. Aqui você vai colocar o tema do seu trabalho, ok? A introdução deve ter as seguintes partes integradas em um texto corrido. Repare bem que eu especifiquei que eu deveria ter um texto corrido como uma resposta, beleza? E aqui eu coloquei coisas importantes. Apresentar o tema, gerar uma discussão sobre os principais desafios, criar e apresentar um argumento principal, descrever brevemente esse trabalho e terminar com uma declaração de um objetivo claro. Lembrando, quando você estiver fazendo aí, você vai ter que pausar o vídeo para copiar todo esse texto aqui. Infelizmente, eu não consigo copiar tudo aqui nos comentários e nem na descrição, porque é muito texto, o YouTube não permite esse tanto de caracteres, beleza? Então você vai ter que ficar pausando o vídeo aí. Mas o que você tem que entender desse texto aqui? Uma boa introdução, ela tem essas coisas aqui, preste bem atenção. Ela tem que apresentar um conceito, depois ela tem que gerar uma discussão na cabeça de quem está lendo a introdução, depois você tem que apresentar um argumento principal, que é o tema do seu trabalho, depois você vai descrever brevemente como o seu trabalho vai atuar e depois você termina com a declaração de um objetivo principal para o seu trabalho. Isso é a maneira como é feita uma introdução de trabalho científico. E eu fiz questão de especificar tudo isso aqui nesse prompt. Beleza? Bom, você vai mandar isso aqui para o ChatGPT, personalizando baseado na sua área de estudo, no seu trabalho, e ele vai te dar uma resposta. Ele vai te dar um texto corrido, que provavelmente será uma introdução incrível para o seu trabalho. Eu vou ler aqui um trechinho do início do trabalho que eu estou fazendo. Vamos lá. A inteligência artificial, AI, tem desempenhado um papel cada vez mais central no avanço da medicina, especialmente no diagnóstico de doenças, utilizando algoritmos complexos e aprendizado de máquina. A IA
tem a capacidade de analisar grandes volumes de dados médicos, proporcionando diagnósticos mais rápidos, precisos e personalizados. No entanto, apesar de seu potencial revolucionário, a implementação de IA em práticas diagnósticas enfrenta desafios significativos, incluindo questões de precisão, viés algorítmico e a necessidade de integração efetiva nos sistemas de saúde existentes. Então você vê que aqui no primeiro parágrafo da introdução já explicou o que é, como funciona, e explicou que é bom, só que tem alguns problemas, ok? E um trabalho acadêmico é basicamente isso. Explica o que é, fala um pouco disso, mostre argumentos, mostre que tem problemas e como resolver esses problemas. Não tem segredo. Às vezes você tem um professor que dificulta muito, ou um orientador que é muito chato, ou que fica pegando muito no seu pé. Só que se você parar para analisar, são coisas simples, que até alunos de fundamental conseguiriam entender, sendo que tudo depende da maneira com que é ensinada. Beleza? Então não é um bicho de 7 cabeças. Agora você tem uma estrutura de introdução muito, muito boa, ok? Você já tem um tema, já tem uma introdução e agora precisa continuar o seu trabalho. Então vamos lá. Agora chegou uma parte que não existia no tutorial do ano anterior e que existe agora e vai ficar muito mais interessante, que é a questão de sessões. Aquelas sessões do trabalho, sessão 1, sessão 1.1, 1.2, 1.3. Isso ficou sensacional com esse prompt. O prompt é o seguinte, preste bem atenção. Haja como orientador acadêmico especialista em... Aí você coloca a sua área. Depois, ajude a criar sessões do corpo do texto de um TCC com o tema... Você coloca o seu tema. Baseie-se na seguinte introdução, mas forneça apenas as seções do corpo do trabalho, excluindo a introdução e a conclusão. Então repare bem no que eu estou pedindo aqui para ele. Eu quero que ele me entregue e crie seções para o meu corpo do texto. É aquele monte de páginas que tem no TCC. Então eu quero que ele crie aquelas seções. Mas para ele criar aquelas seções, eu tenho que mostrar para ele sobre o que é o meu trabalho. Então eu coloquei, baseie-se na seguinte introdução. Qual a seguinte introdução? Aqui eu peguei lá na outra página. Aqui, ó. Essa introdução que ele acabou de me entregar. Lembra? A gente já tinha o tema e a introdução. Eu copiei a introdução e coloquei aqui junto com esse prompt para ele analisar a minha introdução e me enviar as seções. Tá bom? É só isso. Você vai pegar o texto que está numa janela e colocar aqui junto com esse prompt na outra janela. E o resultado é muito, muito bom. Olha aqui esse resultado. Para desenvolver o corpo do texto do trabalho de conclusão de curso sobre... Aqui ele colocou o meu tema, tá bom? As seguintes seções principais podem ser incluídas. Aqui ele dá o conteúdo do meu trabalho. Número 1. Fundamentos da inteligência artificial em diagnóstico médico. Aí ele coloca 1.1. Conceitos básicos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Aí ele coloca definição e desenvolvimento histórico. Depois, principais tipos de aprendizado de máquina em diagnósticos. Depois vem a 1.2. Aplicações atuais da IA no diagnóstico médico. Depois, exemplos de IA em diagnóstico por imagem, radiologia e patologia. E ele vai fazendo isso aqui. Cada uma dessas linhas vai ser um parágrafo de texto bem grande no seu trabalho, no seu TCC. Cada uma dessas linhas aqui vai ser trabalhada posteriormente para virar um texto. E aqui vai ficar extremamente organizado, do 1 até 4.2, que foi onde ele me entregou. Então aqui eu tenho o início, meio e fim do meu trabalho. Aqui eu tenho o corpo do meu trabalho, ok? Ele coloca aqui. Essa estrutura de corpo de texto permitirá abordar apropriadamente as várias dimensões do papel da IA no diagnóstico de doenças, facilitando uma análise detalhada e fundamentada, ok? Então aqui já avançamos bastante no trabalho. Nós não tínhamos nem um tema. Nós encontramos um tema, fizemos uma introdução. Com essa introdução, nós conseguimos criar as seções desse trabalho. E agora nós vamos trabalhar em cada uma dessas seções para trabalhar essas linhas de seções em texto, ok? Então bora lá.
Agora chegou uma parte extremamente importante e que você tem que tomar muito cuidado para não se enrolar. Vamos lá. O esquema aqui é o seguinte, pessoal. Você vai pegar cada uma das linhas de sessão que a inteligência artificial te entregou e vai transformar elas em um texto grande. Você vai falar sobre isso. Por exemplo, definição e desenvolvimento histórico da IA. Eu preciso fazer um parágrafo sobre isso, tá bom? Por quê? Preste bem atenção. Desenvolvimento e o histórico da IA é importante, porque você já reparou que os trabalhos acadêmicos, eles começam como uma pirâmide. Você começa do início e depois você vai descendo e ramificando para outras partes, outras coisas que você quer falar. Então não tem como eu falar de diagnóstico médico sem antes explicar o que é uma inteligência artificial, ok? Eu tenho que explicar o que é uma inteligência artificial para falar de inteligência artificial em diagnóstico médico. Se eu estivesse fazendo um outro tipo de trabalho, talvez a pergunta seria o oposto. Eu teria que explicar o que é um diagnóstico médico para falar lá no final de inteligência artificial. Então depende muito do trabalho que você está fazendo, mas não importa. O seu trabalho ele meio que precisa ter uma linha cronológica. Ok? Você tem que partir de um ponto que geralmente é algo que aconteceu antes de você nascer para chegar em um determinado local, que é a pergunta que você vai responder no final do seu trabalho. Beleza? Por isso que esse ponto é tão importante. Então, cada uma dessas sessões aqui serão um parágrafo bem desenvolvido. Vamos lá. Esse é o parágrafo que eu vou desenvolver, tá bom? Definição e desenvolvimento do histórico da inteligência artificial. Como? Aqui com esse prompt. Haja como orientador acadêmico especialista em... Aí você coloca a sua área. Crie um único parágrafo grande sobre o tópico. Aí você vai colocar a seção que você está fazendo. No meu caso, a seção que eu escolhi é definição e desenvolvimento histórico da inteligência artificial. Depois você coloca: lembre-se de que este parágrafo faz parte de um projeto de TCC maior e que isso é apenas uma das seções. O texto deve ser bem estruturado, coerente e abrangente, cobrindo todos os aspectos importantes relacionados ao tópico. E o que a IA vai te responder? Bom, ela vai fazer um parágrafo muito bem feito para você encaixar na primeira parte do seu TCC. E tá aqui. A inteligência artificial refere-se ao ramo da ciência da computação dedicado a criar sistemas que exibam a capacidade de raciocínio e tomada de decisão de similares. O contexto de IA foi introduzido pela primeira vez na década de 1950 por Alan Turing, que propôs a ideia que beleza? O resto não importa pra gente. Você vê que, em grande parte desse texto, o tema medicina nem foi citado ainda. Lembra? A pirâmide. A gente começa de um ponto para ir ramificando para outros pontos. Então aqui a gente vai falar do início da IA e depois, lá no final, ó, deixa eu ver. A gente volta aqui, ó, nas sessões. Aqui, ó. Na próxima sessão, a gente vai começar a falar dos diagnósticos. Beleza? Porque tudo tem uma ordem. A ordem das coisas, a ordem histórica das coisas. Beleza? E aqui está o nosso resultado. Qual que seria o segundo passo aqui? Se isso não fosse um tutorial, se eu estivesse realmente fazendo um TCC, eu ia simplesmente pegar aqui esse prompt, ia dar um Ctrl+C, ia dar um Ctrl+V aqui embaixo, eu ia voltar aqui na próxima sessão, que é essa, ia dar um Ctrl+C, copiar, e ia colar aqui no lugar da outra sessão, certo? Vou apagar a sessão antiga, colo a sessão nova, e manda o ChatGPT me passar o novo texto da nova sessão, ok? Então tá aqui. Então aqui seria a segunda parte, o segundo parágrafo do meu trabalho. E eu vou fazendo isso para todas as sessões, todas. Sim, vai ser um TCC gigante, vai ter no mínimo 8 páginas, tá bom? E aqui já vai uma dica extra. Geralmente, para quem é da área da saúde como eu, os TCCs eles não têm tanta página assim, tá? Porque geralmente é baseado em artigos científicos. Se você é da área do direito, outras áreas humanas e talvez exatas também, talvez você tenha que fazer um TCC de 40, 50, até 90 páginas. E o segredo é simplesmente
pegar essas seções aqui e detalhar elas cada vez mais. Por exemplo, aqui está a definição e desenvolvimento histórico da IA. Se eu quisesse desenvolver isso aqui melhor, em 2 parágrafos, eu poderia colocar um parágrafo de definição e um parágrafo de desenvolvimento. Em princípios de aprendizado de máquina, em diagnósticos, eu poderia falar primeiro em princípios de aprendizado de máquina, explicar a ideia e o conceito, e depois explicar o que é um diagnóstico, e depois explicar isso em diagnóstico. Então, até aqui, utilizando um pouquinho do seu cérebro, só um pouquinho, tá? Não precisa utilizar muito não, mas só utilizando um pouquinho do seu cérebro, você consegue ver que isso aqui ainda consegue ser ramificado em várias outras coisas, entende? Então, se você precisar de mais páginas, você já sabe que pode utilizar esse recurso aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho o segundo parágrafo do meu TCC, e depois você vai fazer isso por muito tempo, tá? Você vai fazer isso aqui por um tempão. Só que depois disso você vai estar com o TCC quase pronto, ok? Feito isso, bora para a próxima parte. Próxima parte do seu trabalho, visto que você já tem um trabalho com vários e vários parágrafos, é colocar as referências bibliográficas no seu trabalho. Colocar as referências. Você não pode colocar um monte de texto lá e não mostrar de onde vem esses textos. Normalmente, antes do ChatGPT, como que a gente fazia? Nós pegávamos vários e vários desses artigos, a gente tinha que ler todos os artigos, tirar as informações importantes e montar cada uma das referências. Com o ChatGPT a história é outra. Por quê? Você vai pegar o seu texto, colocar numa IA e essa IA vai buscar a referência para você. Então vamos lá, vamos recapitular aqui para ninguém ficar perdido. Aqui lembra que eu peguei aquela seção e criei esse primeiro parágrafo. Meu trabalho começa daqui, esse é o primeiro parágrafo. Eu copio esse primeiro parágrafo que tem várias informações, tá? Eu posso copiar esse parágrafo, chegar aqui no ChatGPT, entrar num GPT. Se você não sabe o que é um GPT é um ChatGPT pré-configurado por uma outra pessoa para fazer determinada tarefa. Então existe alguém, tá? Eu não sei o nome da pessoa, que criou um GPT chamado Scholar GPT. Aqui dentro do ChatGPT, dá um clique aqui no Scholar GPT e fala o seguinte para ele: encontre o artigo, dá 2 pontos e você vai colar o seu texto. Encontre o artigo, dá 2 pontos e cola o seu texto. Esse plugin, antigamente isso aqui era um plugin, tá? Hoje em dia eles chamam de GPT. Mas esse GPT vai procurar uma referência bibliográfica que fale exatamente sobre essa parte do seu trabalho. A dica que eu dou é que você coloque uma referência para cada ponto do seu trabalho. Por exemplo, aqui tem o início, vem o primeiro ponto. Nesse primeiro ponto você já pode colocar uma referência, tá bom? Principalmente se tiver uma informação extra. Aqui tem mais texto e depois vem um ponto. Aqui já pode ter uma outra referência. Então, sim, vai demorar um pouquinho, mas o ChatGPT vai te dar tudo tranquilamente. Então, encontre o artigo, coloca o texto e pede para ele. Ele vai te dar vários artigos científicos. Ó, você vai ver. Vai te dar vários artigos científicos que tem a ver com o texto que você tem no seu trabalho. Lembra, esse texto já está lá no seu trabalho. Você não precisa ler artigos. O texto já está lá, o ChatGPT já criou e o ChatGPT tirou de algum artigo. O que você tem que fazer aqui é a operação reversa. Você tem que procurar o artigo e colocar no trabalho, ok? Antigamente a gente achava o artigo, do artigo ia para o trabalho. Agora não. A gente faz todo o trabalho primeiro e depois vai lá e pega um artigo que é conveniente para colocar naquele trabalho, ok? Bom, ele mandou aqui vários e vários artigos, beleza? Você pode selecionar um desses artigos e pegar como referência para o seu trabalho. Não se preocupe, eu vou te mostrar como. Só que antes de te mostrar como, tem uma coisa. Se eu não estou enganado, o Scholar GPT e a loja de GPTs é paga, tá? Mas não se desespere, você não vai precisar pagar pelo ChatGPT porque tem uma outra solução. Existe uma outra inteligência artificial que eu já falei aqui no meu canal várias vezes. O nome dela é Perplexity.ai. Perplexity.ai consegue fazer exatamente isso. Você coloca aqui, encontre esse artigo, 2 pontos e cola o texto. Manda ela procurar e ela vai encontrar também
vários artigos. Então não tem problema, se você não tem um ChatGPT hoje em dia, nós temos várias opções, não é igual no ano passado que ficou um pouco mais limitado. Hoje em dia nós temos diversas opções e aqui você dá um clique em um desses, você cai em artigos científicos. Não vou abrir esse aqui porque eu já tenho um preparado. Esse aqui é um dos artigos que ele entregou, tá bom? Eu já tinha feito isso aqui antes, obviamente. Como que você vai passar isso para o seu trabalho? Você vai ter vários artigos aí, mas como que coloca no seu trabalho? Bom, seguindo a ABNT. Normalmente, os trabalhos acadêmicos no Brasil seguem a ABNT 2. Pelo menos até quando eu fiz faculdade era assim. Mas não importa, vai servir para qualquer tempo. Veja bem, o processo de criação de uma referência para o seu trabalho é bem simples. Você vai abrir uma página do ChatGPT, tá? Você vai pegar o link do artigo científico que você encontrou, o que fala o que você está precisando ali para aquele momento. Você vai simplesmente copiar o link, tá bom? Vai abrir o seu ChatGPT e vai colocar: crie uma referência bibliográfica para o formato ABNT2 desse artigo. Aí você cola o link, tá bom? Hoje em dia o ChatGPT tem a capacidade de buscar online. Feito isso, ele vai responder: o artigo que você mencionou pode ser referenciado em ABNT da seguinte maneira. Ele colocou aqui Turing AMM, colocou o nome do artigo, volume da revista, colocou a página, colocou o ano, colocou tudo. Disponível em. Aí tá aqui o link. Acesso é a data que você acessou para pegar esse artigo. Pega isso aqui e coloca lá no final do seu trabalho, nas referências, na bibliografia. Não tem mistério, não tem segredo, beleza? É só fazer isso. Lucas, então eu vou ter que fazer isso para tudo? Sim, para quase todo o seu trabalho. Supondo que você siga, presta atenção, supondo que você siga aqui a linha de trabalho parecida com a minha, tem 14 sessões aqui. Normalmente, cada sessão tem no mínimo 3 referências, ok? Para cada sessão, 3 referências. Lembra? Nossa primeira sessão é essa. Tem que ter no mínimo 3 referências, ok? E como pegar as referências? Pega um trecho interessante do texto, manda para o Perplexity ou manda para o GPT. Pega a referência, cola lá embaixo no seu trabalho, ok? Não tem mistério, é só isso. Feito isso, você terá em mãos o seguinte resultado. Você agora tem um tema, desse tema você tem uma introdução, dessa introdução você tem as sessões, das sessões você já tem textos para cada uma dessas sessões e para cada texto desse você tem várias referências no seu trabalho. O seu trabalho já está quase pronto. Daria para você fazer isso em um dia, ok? Tranquilamente. E o que você precisa? Bom, agora você precisa de uma metodologia. Metodologia é como você fez o seu trabalho. E não, você não vai colocar que você assistiu no Preguiça Artificial, por favor. Geralmente, você utiliza uma metodologia de revisão de literatura. E o prompt para você pegar essa metodologia é o seguinte: haja como um orientador acadêmico, especialista em saúde e inteligência artificial. Crie a seção de metodologia para um trabalho acadêmico com o tema. Aí você coloca o seu tema. A metodologia deve incluir, preste bem atenção agora, o que tem uma metodologia de trabalho? Primeira coisa, tipo de estudo. Normalmente, possivelmente você vai colocar revisão de literatura, tá bom? Mas pode ser uma pesquisa experimental, pode ser um estudo de caso, pode ser muita coisa. Bom, depois você precisa fonte de dados. Explique de onde serão obtidos os dados e artigos científicos. Depois, o critério. Detalhes de critério de exclusão e inclusão. Depois, os procedimentos de coleta de dados. Como é que você vai coletar isso? Depois, uma análise de toda essa metodologia, ok? E eu pedi para o ChatGPT fazer isso em formato de texto corrido. Bom, e o resultado, novamente, é assustador. É um resultado
Absurdo. Ele manda aqui, metodologia, tipo de estudo. Esse trabalho adota uma abordagem de revisão sistemática de literatura. A escolha desse método deve-se à necessidade de compilar e sintetizar um conjunto abrangente de estudos recentes que investigam a aplicação da IA no diagnóstico de doenças. E ele fala, então a primeira parte é o tipo de estudo, fonte de dados, critério de exclusão e inclusão, procedimento de coleta e análise de dados. A dica que eu dou para vocês é o seguinte, metodologia, você só vai colocar metodologia, mas você não precisa colocar esses subtítulos, tá bom? Então você tira tipo de estudo, tira fonte de dados, tira aqui critérios e tira procedimentos de coleta e análise de dados. Faça tudo isso ser um único texto, tá bom? Transforme isso em um único texto. Feito isso, pronto. Sua metodologia estará pronta e estará de acordo com o trabalho que você está fazendo. Lucas, você tem certeza disso? Sim, eu tenho. Mas Lucas, a gente está fazendo o trabalho todo ao inverso. A gente está fazendo aí uma engenharia reversa no TCC. Sim, é exatamente essa ideia, uma engenharia reversa no TCC. Como você nunca viu em outro lugar. Para você ter ideia de que isso aqui tá certo, olha que interessante. Lembra que o tema do meu trabalho é IA e medicina, área da saúde? É diagnóstico com inteligência artificial. Esse é o tema do meu trabalho. Para você ter ideia de que isso aqui está muito certo, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Se eu olho aqui em fonte de dados é da onde eu tiro artigos para colocar nesse trabalho aqui. Olha isso aqui. As fontes de dados desse estudo compreendem artigos científicos retirados de bases de dados confiáveis e reconhecidas, como PubMed. O PubMed é um local onde você pega artigos científicos da área da saúde. Ok? Essa é a prova de que o ChatGPT realmente está entendendo que o meu trabalho é IA para diagnósticos de doença. Porque um dos bancos de dados que ele está sugerindo na minha metodologia é o PubMed, que é exatamente da área da saúde. Então sim, isso aqui é extremamente confiável, muito mais do que era no ano passado. E siga isso e você já terá a sua metodologia pronta. Já pode adicionar no seu trabalho. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, de brinde, você ainda ganha as palavras-chave, tá bom? Então, se você precisar, se o seu orientador pedir as palavras-chave para colocar na sua capa, ou subcapa, ou folha de rosto, você já tem também, tá bom? Então, aqui no meu caso, seria doenças, diagnóstico e inteligência artificial, ok? Bom, para o seu trabalho ficar pronto, falta apenas mais 3 coisinhas. Você já tem quase tudo. Tá faltando apenas discussão, resultados e conclusão. Beleza? E essas 3 coisas podem não parecer, mas fazem parte de uma coisa só, tá bom? Então, discussão, resultados e conclusão são coisas interligadas. Você pode até apresentar separadamente, mas elas são uma coisa só. Como é que a gente vai retirar isso aqui do ChatGPT? Essa é uma parte um pouco mais complicada, porque para IA fazer uma discussão, te dar um resultado e uma conclusão sobre algo, você precisa passar uma informação para ela. Então você não vai chegar aqui e falar, olha ChatGPT, eu tenho um artigo sobre esse tema, então faça uma discussão e resultado e conclusão para mim. Não adianta, só com o título do trabalho ele não vai conseguir fazer isso de forma eficiente, tá bom? Então não seja enganado. Como é que ele vai fazer isso de forma eficiente? É simples. Você vai criar um prompt onde o ChatGPT vai pedir para você mandar trechos do seu trabalho. Aí você vai mandar trechos do seu trabalho, ele vai analisar e vai utilizar isso para fazer discussão, resultado e conclusão. Relaxa, não é difícil. Eu vou te mostrar. Haja como um orientador acadêmico, especialista em... Aí você coloca o seu tema. Você precisa elaborar as sessões de discussão, resultados e conclusão de um trabalho acadêmico com o tema, coloque o seu tema. Para isso, peça ao usuário que forneça os trechos mais importantes do texto, como introdução, metodologia e principais achados. Use esses trechos para criar uma análise detalhada e coerente das sessões solicitadas. Quais são as sessões solicitadas? Discussão, resultado e conclusão.
E aqui você vai mandar instruções para você mesmo, que é o usuário. Instruções para o usuário. Por favor, envie os trechos mais importantes do seu trabalho, incluindo introdução, metodologia e principais achados. Com bases nesses trechos, a LLM, que é o ChatGPT, irá elaborar as sessões de discussão, resultados e conclusão. Lucas, por que tá LLM e não ChatGPT? Lembra, eu tentei fazer de uma forma com que você consiga usar qualquer LLM, tá bom? Então pode testar lá no Gemini da Google, pode testar lá no Claude da Anthropic, pode testar no Bing, no Copilot, você pode testar em qualquer um. Normalmente funciona melhor no GPT, mas pode testar em outros sim. E o ChatGPT vai responder o seguinte: para ajudá-lo da melhor forma na elaboração das sessões da discussão, precisarei de alguns detalhes específicos do seu texto. Por favor, forneça. Aqui é o que o ChatGPT vai pedir para você mandar para ele, tá bom? E nós temos introdução, metodologia e principais achados. E aqui eu não vou fazer essa parte porque ficaria um vídeo muito longo, tá bom? E eu teria que fazer várias e várias partes do trabalho. Mas eu vou te explicar como você deve fazer. Você vai abrir uma página aí no seu Word, tá bom? Dessa página no seu Word, você vai colocar lá introdução. Depois você vai pegar as partes mais importantes da sua introdução, as mais importantes, e vai colocar lá. Não pode ser muita coisa, tá bom? É só a coisa mais importante. Depois você vai na metodologia e vai colocar também só as coisas mais importantes. Depois você vai no texto inteiro que você fez até agora, tudo com o ChatGPT. Vai copiar as frases, os textos mais importantes e vai colar lá naquele mesmo Word. Feito isso, você vai ter, no mínimo, 1 ou 2 páginas de Word. Você vai copiar essa 1 e 2 páginas e vai colar aqui. Só colar, não precisa escrever mais nada. Você só vai pegar essa página e vai colar aqui e mandar para o ChatGPT. E o que ele vai te responder é exatamente isso: discussão, resultado e conclusão. Feito isso, o seu trabalho estará pronto, simplesmente pronto. E sinceramente, com experiência, você faz isso em 2 ou 3 horas. Sem experiência, se você é um novato e nem tem costume de usar IAs, você vai demorar em torno de 6 horas para fazer tudo isso, sendo esse o melhor método disponível atualmente. Se você gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Mas ainda tem alguma coisa bem importante, que é uma pegadinha que eu não quero que você caia. Vamos lá. A gente sabe que a maioria dos professores já está treinado com as IAs, então eles não gostam que você use IA. Por mais que eles usem, eles querem usar, mas você não. Então o que você tem que fazer? Você vai passar todas, depois que você terminar, tá? Depois que você terminou tudo, tá bonitinho, tem as referências. Inclusive, se você quiser, você já pode até formatar o seu trabalho. Depois disso, você vai pegar alguns trechos do seu trabalho, tá bom? E vai passar essa IA aqui. O nome dela é GPT-0. E o que ela faz? Ela mostra quais partes do seu texto foram escritas com inteligência artificial, tá? E aqui ela vai dar um resultado, ó. Por exemplo, eu peguei aqui um trecho da análise de dados e colei aqui. Ela fala que existe uma possibilidade de 43% desse texto ter sido gerado por uma inteligência artificial, tá bom? E para que serve isso? Se você simplesmente pegar tudo e copiar sem mudar absolutamente nada, sem reescrever nenhum texto nem nada, vai bater lá para o seu professor que é um texto gerado com IA, ok? E eu não quero que aconteça isso. Então, você vai ter que reescrever todo esse trabalho. Só que é muito mais simples, afinal, o trabalho já está pronto. Eu poderia, inclusive, te passar algumas ferramentas de IA que reescrevem o texto para você. Só que, vai por mim, você já fez tudo da maneira mais simples possível. O mínimo que você pode fazer agora é ler o seu próprio texto e reescrever algumas coisas com suas palavras. É o justo. Você já fez tudo da maneira mais simples. Então, vai por mim. Faça isso. Porque quando o seu professor for corrigir, o seu orientador, é bom que você esteja a par de tudo que está escrito no seu trabalho. Ok? Então essa é uma dica de coração que eu poderia dar para você. Ia passar uma IA para reescrever todo o texto para você. Só que eu não vou, porque isso no fundo vai te prejudicar.
Então leia todo o seu trabalho, reescreva alguns trechos, mude algumas palavras e mande para o seu orientador que vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Lembre-se, você tem que deixar essa bolinha aqui verde. Se ela tiver amarela ou vermelha, reescreva um pouquinho mais. Enquanto ela tiver verde, pode mandar para o seu professor sem problemas, ok? Bom, espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Se você gostou, compartilha aí no grupo da sala, no grupo da faculdade, compartilha com seus colegas, porque isso aqui vai ajudar demais. O meu outro vídeo já tem quase 200 mil views, e a IA nem era tão boa assim. Ficou muito mais fácil, ok? Bom, e se você quiser aprender mais sobre inteligência artificial, aqui no meu canal você já encontra quase 200 vídeos sobre o tema. Tem IA para tudo, criar vídeo, criar música, criar animação. E se você quiser aprender a como ganhar dinheiro com isso, bom, aí tem o link do meu curso aqui abaixo. Lá você vai aprender como utilizar IA de maneira profissional para colocar dinheiro no seu bolso. Inclusive, um spoiler, lá no curso tem uma diquinha extra sobre como ganhar dinheiro com trabalhos acadêmicos. Uma maneira bem simples, que funciona e pouca gente sabe. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.